Diz a mitologia grega que existiu um rei chamado Sísifo que certa vez enganou a morte, e como punição por parte dos deuses, ele foi forçado a rolar uma gigantesca pedra montanha acima, com a condição de que sempre que tivesse chegado ao topo, a pedra ia rolar até lá embaixo de novo, e o Sísifo ia ter que repetir o esforço e o sacrifício eternamente. Pois hoje a gente vai falar dos 8 Sísifos do futebol europeu, clubes que passaram por anos de seca, de tormenta, de punição, mas que diferente do rei grego, conseguiram finalmente colocar suas pedras no alto do monte nessa última temporada. E a gente começa a contar essas histórias justamente com o Paris Saint-Germain, que em 2025 completou 14 anos desde que foi adquirido pelo Qatar. O PSG antes era só mais um time na França, né? Inclusive um que surgiu tarde porque a fundação do Paris foi apenas em 1970. E eles tinham conquistado 2 campeonatos franceses em toda a sua história até se tornar rico. E aí não demorou muito para essa grana se traduzir em glórias, né? Iniciando ali com contratações bombásticas como o Thiago Silva e o Ibrahimovic na época, que fundaram os alicerce, né, de tudo que viria pela frente pro Paris. E ali logo eles começaram a empilhar conquistas da Ligue 1 e da Copa da França, e fora um ano ou outro ali, eles eram de longe o melhor time do país. Só que ganhar o francesão e os campeonatos locais pro Paris, inicialmente óbvio que era motivo de festa, só que passou a ser algo corriqueiro, passou a ser algo esperado. Então eles começaram a mirar mais alto, começaram a mirar na Champions, virou a obsessão do PSG. Mesmo dominando na França, parecia que quando o assunto era o CL, a coisa apertava. Depois da fase de grupos já era meio esperado que o PSG fosse cair em algum momento, se não nas oitavas, talvez nas quartas. Parecia que faltava um molho ali, uma experiência na competição, alguma coisa diferente para, por exemplo, abrir 4-0 num time gigantesco e não tomar remontada na volta. Com eliminação depois de eliminação ali, a paciência dos torcedores começou a ser testada, né? A imprensa começou a pegar mais firme em cima dos caras. A gente falou de um time pequeno, que é o Paris Saint-Germain. A gente começou a tirar sarro do Paris, que parecia que tinha um orçamento infinito, que poderia queimar etapas, né? Rapidamente conquistar uma Champions, mas não conseguia. Até que na temporada 19 e 20, já contando com as 2 transferências mais caras da história no elenco, o Neymar e o Mbappé, né? Surgiu a primeira grande oportunidade do Paris, quando o time foi avançando naquela Champions do Super Agosto, né? Eliminou o Dortmund, passou pela Atalanta, tratorou o Leipzig e chegou na decisão para enfrentar o Bayern do Hansi Flick. Naquela noite o Mbappé não tava com a pontaria das melhores, né? E o Neuer tava inspirado. Aí o PSG ficou no quase e viu aquela pedra da Champions, né, que foi empurrada quase até o topo do morro, rolar para baixo novamente. Aí nos anos seguintes a gente sabe, né? Chegaram estrelas no clube, saíram estrelas no clube, mas dentro de campo o sonho continuava distante até a temporada 24-25. Depois de uma quase eliminação na nova fase de liga, o Luiz Henrique conseguiu priorizar o esforço coletivo, e isso deu resultado com o PSG encontrando seu equilíbrio e voando no mata-mata, principalmente com as subidas de nível ali absurdas de Vitinha, Dembélé e até a chegada do Kvara no meio da temporada, que também fez diferença. Nas oitavas pegou o que talvez fosse o melhor time da temporada naquele momento, o Liverpool, e conseguiu passar nos pênaltis. Depois tirou o Aston Villa, o Arsenal do Arteta, e foi enfrentar a Inter na decisão. E a Inter é aquela coisa, né? A gente esperava que fosse um confronto equilibrado, não só porque final de Champions geralmente é assim, né? Mas também porque a Inter era osso duro de roer. Só que o PSG simplesmente não tomou conhecimento, e com um jogo coletivo brilhante e show do Désiré Doué, meteram um 5-0 no time do Lautaro, a maior diferença no placar na história das finais de UCL. O Luiz Henrique recebeu belas homenagens da torcida do Paris, os fantasmas das Champions passadas ali foram exorcizados, né? E assim o PSG, o primeiro Sísifo do vídeo de hoje, empurrou a pedra até em cima do morro, e lá ela ficou e não cairá nunca mais. E agora, a gente gostando ou não, eles já são o clube francês mais intitulado da história. E de mais intitulado da história, a gente vai para um clube que é praticamente o oposto, né? O Crystal Palace na Inglaterra nunca foi conhecido por ser um ganhador de muita coisa. Na história inteira deles, eles tinham um título de terceirona e 2 da segunda divisão, sendo que o último foi na temporada 93-94. Então não é só que eles viviam um jejum, é que eles nunca tinham ganhado nada de primeiro nível na sua história. O Crystal Palace até conseguiu se firmar na Premier League, sempre no meio da tabela nos últimos anos, mas nunca passou muito disso, né? Sempre que eles chegaram perto de uma taça de maior relevância, ficaram no quase. Em 89 e 90 e depois
depois em 2015 e 16 eles chegaram a finais de Copa da Inglaterra, mas acabaram perdendo ambas pro Manchester United. A primeira delas inclusive com requintes de crueldade, né, já que o Palace vencia até o minuto 113, quando o United empatou, forçou um jogo em replay e depois ganhou pelo placar mínimo. E eles seguiram nessa toada até a temporada 2024-25, quando sob o comando do Oliver Glasner e com o brilho ali do Eze, eles despacharam o Millwall nas oitavas da Copa da Inglaterra, naquele jogo que contou com um lance bandido do goleiro do Millwall, né, que quase arrancou fora a orelha do Mateta. Aí depois venceram o Fulham nas quartas, o Villa nas semis, e na final iam pegar simplesmente o Manchester City. O City não fazia grande temporada, é verdade, tava passando por uma mudança ali, o Guardiola passou por uma fase horrorosa, mas cara, ainda era o City, né, com certeza o City era favorito. Porém, o que Pep e companhia não esperavam era que Henderson faria boas defesas, incluindo a de um pênalti. E com um gol solitário da estrela do time, o Eze, o pequeno Palace então venceu por 1 a 0 e conquistou a primeira taça de primeiro nível da sua história. E no final ainda teve uma temporada mais vitoriosa que a do City e a do Arsenal. Então pro Crystal Palace, essa empurrada de pedra até o topo do morro quebrou um jejum, digamos assim, de 120 anos, já que eles nunca tinham ganhado um troféu de primeiro escalão desde a sua fundação em 1905, mas com um detalhe: existem alguns registros históricos que datam a criação do Palace de um tempo ainda mais antigo, que colocam a data do clube original lá de trás, né, em 1861, o que tornaria o Crystal Palace o clube mais antigo do mundo, se isso fosse comprovado, e que, fazendo um cálculo rápido aqui, seria então o término de um jejum de 164 anos. Engraçado, né, cara? E vocês zoavam o Tottenham era só 17. Falar do Palace vocês não queriam, né? A gente continua então na Inglaterra para contar a história do Newcastle, né? Que é um time tradicionalíssimo na Inglaterra, mas que não vinha muito bem, até que foi adquirido pela Arábia Saudita em 2021 e passou a fazer movimentações inteligentes na janela de transferências, né? Não demorando para colocar a equipe ali na briga por classificação para Champions, com caras como Tonali, Bruno Guimarães e o Isaac. E isso deu uma baita esperança pro torcedor que estava muito insatisfeito com o dono anterior, né? Que viu o Newcastle jogando aí segunda divisão e que tava simplesmente há 70 anos sem ganhar um título de elite, beleza? Pra dar uma dimensão da seca, o último título de primeiro escalão do Newcastle tinha sido na temporada 54-55, antes do Brasil ser campeão pela primeira vez, amigo. Ou seja, quando o Pelé apareceu pro mundo, eles já estavam há alguns anos na seca. E bom, grande parte desse sucesso do Newcastle recente deve-se à grana investida, obviamente, mas também ao excelente trabalho do Ed Howe, que já tinha feito milagre na frente do Bournemouth, né? E quando chegou no Newcastle, prometeu entregar um futebol rápido, ofensivo, agradável de assistir, e em muitos momentos ele conseguiu fazer isso e o impacto foi imediato. A primeira temporada teve um 11º lugar e depois foi para 4º, e desde então tem brigado no mínimo por vaga para competições europeias. Só que ainda assim não adiantava, com esse investimento todo tinha uma pressão ali para que o clube conseguisse ir longe de alguma Copa, conseguisse quebrar essa seca. Aí eles bateram na final da Copa da Liga na temporada 22-23, tá? Só que foram derrotados pelo Manchester United do Ten Hag, então saíram de mãos abanando. Porém, nessa temporada 24-25 eles chegariam a mais uma final de Copa da Liga, depois de deixar pesos pesados pelo caminho como o Chelsea, o bom Brentford e o Arsenal. E na hora do vamos ver, os caras não tomaram conhecimento do Liverpool, beleza? O Dan Burn marcou um golaço de cabeça, o Isaac deixou dele, e o Newcastle garantiu um 2 a 1 para soltar o famoso grito de campeones, campeones, que tava há muito tempo entalado ali, né? E essa conquista de Copa da Liga foi muito importante para quebrar essa seca de 7 décadas e botar em cima do morro essa pedra que já tava lá estacionada embaixo da montanha. E se 70 anos é muita coisa sem ganhar nada, né? Com certeza é. Na Bélgica tinha um time que conseguiu bater esse recorde aí. Lá atrás, no começo do século 20, o Union Saint-Gilloise foi muito forte, chegando a levar um tetracampeonato belga, vencendo a liga em 11 oportunidades até a temporada 1934-35. O problema é que desde essa época aí passaram quase 100 anos em que o clube caía de divisão, subia de divisão e não ganhava nada. Parecia que essa aí seria a realidade do Union Saint-Gilloise. Eles chegaram a estar na
4ª divisão belga. Pensa o nível. E aí foi só em 2015 que as coisas começaram a mudar. E você já vai ver um padrão aqui, como é que as coisas mudam, né? Porque chegaram 2 empresários no Saint-Gilloise, que conseguiram organizar a casa e levar o clube para a 1ª divisão na temporada 2020-21. E aí em menos de 2 anos, o clube já estava participando da Europa League e na temporada 23-24 bateu o Royal Antwerp pelo placar mínimo para conquistar a sua 3ª Copa da Bélgica. E a primeira desde 1914. Eram só 110 anos sem ganhar esse título aí. Só que 2025 também marcava bem redondinho 90 anos sem ganhar o título de liga. E aí o que tava parecendo um sonho pros torcedores virou realidade quando o time engrenou naquela confusa liga belga, né, que tem um formato todo esquisito, e assegurou o título depois de vencer o Gent por 3-1. 2025 realmente foi o ano, né? Vamos continuar no país vizinho da Bélgica, que é a Holanda, onde lá aconteceu algo semelhante. O Go Ahead Eagles tinha conquistado seus últimos grandes títulos lá na década de 30, quando eu ainda tava na faculdade, né? E desde então tinha uma trajetória pontuada por alguns rebaixamentos e por uma única final da Copa da Holanda lá em 64 e 65, quando eles perderam pro Feyenoord. E na Holanda a gente sabe que é complicado tu conseguir tirar qualquer título dos 3 grandes ali, né? O Ajax, o Feyenoord e o PSV. Mas se na liga realmente é muito complicado, pelo menos a glória estava guardada pra Copa. Porque naquele dona KNVB Beker, ou Copa da Holanda pros mais íntimos, né? Eles eliminaram o Twente, o Nordwijk, o gigante PSV nas semis. E quando chegaram na final para enfrentar o AZ Alkmaar, o jogo foi pros penais. E aí o AZ tinha simplesmente um cara chamado Zico. Não tô de sacanagem, um holandês chamado Zico. Ele foi pra bola. Zico, bater pênalti, é caixa, né? Mas não foi o que aconteceu. O Zico parou no goleirão e depois o guarda-metas do Eagles pegou mais um pra fazer história, e assim o Go Ahead Eagles, que tem esse nome de time da NFL, né, ergueu o título da Copa da Holanda pela primeira vez na sua história, quebrando um jejum de apenas 92 anos sem ganhar nada. Vamos voltar agora para uma liga de elite para falar do Bolonha, que, cara, é complicado porque ele é um time muito histórico, cara. Eles têm 7 Scudettos no currículo, 2 Copas da Itália, né? Só que eles estavam desde 1974 sem erguer uma taça, inclusive passando por um período ioiô no campeonato italiano ali no começo desse milênio. Só que para a temporada 23-24 tudo mudou, porque o Thiago Motta fez um trabalho fantástico, o Bolonha acabou em 5º na Série A italiana e foi pra Champions depois de 2 décadas. Só que tava bom demais pra ser verdade. Quando um time que atualmente tem menos força, como é o Bolonha, né, se destaca assim, geralmente acontece o quê? Vem os urubu, já que a gente tá falando de águia, né, e começa a bicar a carniça, né? Então os principais jogadores do Bolonha foram saindo tudo. Caso do Calafiore, do Zirkzee e até do Thiago Motta, né, que foi pra aquela curta passagem que ele teve na Juventus. Porém, pra 2024 e 2025, os caras contrataram um treinador que vinha em alta. O nome dele é Vincenzo Italiano, e agora a gente pode declarar que o trabalho dele foi até superior ao do Thiago Motta, porque na Copa Itália eles deixaram Atalanta e Empoli pelo caminho, e na decisão contra o poderoso Milan, que não tava tão poderoso nessa temporada, né, meteram 1-0 ali com um gol solitário do Ndoye para levantar o primeiro troféu em 51 anos. Com um detalhe que eu gosto muito dessa história é que o técnico, né, o Vincenzo Italiano, ele vinha pegando uma fama de, assim, ser um bom técnico, mas meio que ser pipoqueiro, ou pelo menos perder finais, porque ele levou a Fiorentina para 2 finais de Conference, perdeu as 2, né, a Viola virou bivice da Conference, perdeu também uma final de Copa Itália, então tava pegando essa fama, né, 3 finais consecutivas perdidas, porém com o Bolonha as coisas foram diferentes, e o Vincenzo Italiano, tal qual Sísifo, empurrou a pedrona lá pra cima da montanha e deixou ela lá, parada. Sejamos sinceros, o cara fez quase um milagre, né? E um detalhe rapidão é que o Vincenzo Italiano tem esse nome, mas vocês sabiam que ele é alemão? Assim, ele é italiano na verdade, né? Só que ele nasceu na Alemanha antes de se mudar pra Itália quando era moleque. E é pra lá que a gente vai agora, beleza? Porque o Stuttgart, que é o time do momento, também andou visitando a segundona na última década, né? Mas comparado ao Bolonha e outros da lista, eles nem estavam há tanto tempo assim em jejum, porque o último título de Bundesliga foi na temporada 2006-2007 e a última conquista de Copa da Alemanha tinha sido na década de 90. Só que assim, vocês chamavam 17 anos do Tottenham de seca, né? De jejum, não ganha nada, tal. Então vocês me dão licença, mas eu vou considerar
que 20 anos praticamente sem ganhar um título, pro Stuttgart também é seca, acabou. Eles vinham de um rebaixamento em 2019 e de 2 campanhas passando sufoco para se manter na elite. E para essa temporada 24-25 tinham perdido jogadores, principalmente o Guirassy. Porém, mesmo assim, o trabalho do técnico Sebastian Hoeneß é muito bom e na Pokal os caras foram avançando, eliminando o Kaiserslautern, depois o Augsburg, depois o Leipzig. E aí quando chegou na final para enfrentar o grande Bayern de Munique, não, eles deram muita sorte na real, né? Na final não foi nem Bayern, nem Leverkusen, nem Borussia Dortmund. Quem fez o caminho até a final do outro lado da chave foi o modesto Arminia Bielefeld. Então bem verdade que o Stuttgart deu um pouquinho de sorte, né, pegando um time teoricamente mais fraco, mas pô, foi uma final que apesar de serem nomes menos midiáticos, foi simplesmente a que teve maior procura de ingressos na história da Copa da Alemanha. Então tem que respeitar, beleza? Porém, mesmo aí com o Arminia sendo muito bravo ali, né, sendo muito competente, não teve jeito, o Stuttgart abriu 4-0, atropelando ali com gols do Woltemade, destaque do time, né, um do Undav e 2 do Milot, antes de tomar 2 gols de honra ainda e se sagrar campeão então com um 4-2 da Copa da Alemanha pela 4ª vez, depois de 28 anos sem ganhar esse troféu e 18 sem ganhar um título de primeiro escalão, beleza? Então realmente assim, cara, tem muita gente que lembra do ano de 2004 como o ano da zebra, né, com o Porto campeão da Champions, a Grécia ganhando a Eurocopa, mas assim, 21 anos depois, a temporada 24-25 também pode ser considerada meio que a temporada da zebra de certa maneira, ou no mínimo, a temporada da quebra de jejuns, né, com certeza. Mas como bônus então, fica aqui o fato de que dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas foi incrível como na mesma temporada, Kane e Tottenham, mesmo tendo seus caminhos separados, conseguiram ver o fim dos seus jejuns, né, quase que ao mesmo tempo. O Kane foi pro Bayern de Munique e penou, hein, pra ganhar um título lá, né, em geral, assim, é mais fácil ganhar um troféuzinho pelo Bayern, mas ganhou a Bundesliga 24-25, né, quase com 32 anos aí, primeiro troféu da carreira do homem, né, só que a gente não tá aqui pra falar de jogadores, eu só quis mencionar rapidinho porque, né, a seca do Kane era a mais famosa do mundo. A gente tá aqui pra falar de clubes. E se eu falei do Kane, tem que falar do Son e tem que falar do Tottenham. Não tem como o time mais zoado do planeta Terra, que não ganhava nada desde 2008, finalmente, nas mãos do mago Ange Postecoglou, saiu da seca de 17 anos quando conquistou a Europa League com aquele golzinho maroto do Brennan Johnson. Porém, essa quebra de jejum, vocês vão me permitir falar só assim por cima mesmo, porque tem um vídeo de mais de 50 minutos que a gente soltou aqui no canal só falando sobre esse momento. Então vale muito a pena assistir, tá aqui na tela, só clicar e ver esse mini documentário especial sobre o fim da seca do Tottenham, beleza?